Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre o sistema reprodutor humano. O sistema reprodutor humano. Os sistemas estudados até agora apresentavam um funcionamento bastante semelhante para os indivíduos de ambos os sexos, como por exemplo o sistema respiratório, circulatório e até mesmo digestório. O masculino e o feminino funcionam da mesma maneira. Mas quando se trata do sistema reprodutor, somos bem diferentes. Na primeira parte do estudo, você vai conhecer os órgãos genitais masculinos e femininos e as adaptações que permitem a fecundação. Na espécie humana, a puberdade inicia-se entre 9 e 13 anos de idade. O desenvolvimento humano. Não é incomum as pessoas perguntarem o sexo de um bebê. Isso acontece porque é muito difícil distinguir o sexo de um bebê por meio de seu tamanho ou aparência, sendo necessário olhar os órgãos genitais, pênis e bolsa escrotal para os meninos e o pudendo ou vulva para as meninas. Esses órgãos são considerados caracteres sexuais primários, e essa fase é chamada de infância. Então, na infância, nós temos a semelhança entre meninos e meninas, fisicamente, porque essas mudanças físicas elas só vão ocorrer na puberdade. E olhando aqui a imagem desse bebê, realmente é difícil saber se ele é um menino ou se ele é uma menina. Às vezes as pessoas colocam roupas, coloridas, rosa ou azul, colocam um brinquinho na menina, para, na verdade, diferenciar o sexo, né? Porque realmente, pela fisionomia do rosto, é muito difícil a gente saber. Algumas mudanças, tanto físicas como psicológicas, começam a ocorrer por volta dos 9 aos 13 anos, por meio da ação dos hormônios sexuais. Nesse período, que se inicia na puberdade e se estende à adolescência, essas mudanças podem gerar instabilidades e conflitos em diferentes graus. É comum que os jovens desenvolvam certa vergonha em relação ao corpo que está mudando e parece desajeitado. Alguns comportamentos agressivos em situações aparentemente normais ou emoções confusas também fazem parte dessa etapa da vida. Enquanto meninas e meninos caminham em direção à vida adulta, as mudanças criam grandes diferenças, entre os seus corpos, com o desenvolvimento de alguns caracteres sexuais. São as mudanças físicas. Vamos falar agora sobre o dimorfismo sexual, uma característica importante na reprodução. Os animais da fotografia a seguir são pequenos caranguejos, conhecidos popularmente no Brasil como chama-maré, os quais existem em manguezais. Observe que um dos animais tem uma das garras muito maior do que a outra. Esse é o macho. A fêmea ela possui as duas garras do mesmo tamanho. Esses animais eles apresentam o dimorfismo sexual. O que é isso? É uma diferença marcante entre os machos e fêmeas. Podemos identificar muito bem esse dimorfismo em leões, pavões e também nos seres humanos, por exemplo. Existem, porém, espécies cujos dois sexos não se distinguem, sem uma observação mais detalhada. Exemplo de algumas aves, como o papagaio, por exemplo. A puberdade e a adolescência. Essa etapa entre a infância e a vida adulta, ela pode variar muito de uma pessoa para outra. E segundo a Organização Mundial da Saúde, a puberdade e a adolescência podem se estender dos 10 anos aos 20 anos de idade. A puberdade, do latim pubertas, que significa cobrir de pelos, é um processo biológico de amadurecimento sexual do ser humano, que possibilita a reprodução. E é durante a puberdade que as características sexuais secundárias aparecem. Em geral, é a fase inicial da adolescência.
Já a adolescência é um fenômeno mais amplo, marcado por mudanças psicológicas e sociais, que continuam após a puberdade. Na adolescência, existem muitos conflitos, né, entre o que a pessoa era, que ela era uma criança, está caminhando para a vida de adulto, e todas as mudanças que ocorrem no corpo e também com a sua parte emocional e social geram vários conflitos, né, de identificação do papel do adolescente, não somente na família, como na sociedade. Existem cobranças sociais que o adolescente ainda não entende às vezes. Expectativas da família a seu respeito, né? As mudanças no corpo que a pessoa ainda não se acostumou a ser uma nova pessoa, né? O corpo muda totalmente. As escolhas profissionais para o futuro são tantas coisas, né, que começam a fazer parte, né, do dia a dia e das dúvidas e das preocupações de um adolescente. E ainda tem os relacionamentos interpessoais, né, que começam a aflorar aí no seu cotidiano. A autoestima também é um sentimento, né, que às vezes gera alguns conflitos. Até a pessoa acostumar, né, com o novo corpo, com as mudanças, essa autoestima às vezes demora um pouco a acontecer. Na mulher, as mudanças do corpo são causadas principalmente pela ação dos hormônios sexuais femininos, a progesterona e o estrógeno, produzidos pelos ovários. No homem, os hormônios sexuais masculinos, principalmente a testosterona, são produzidos nos testículos. São esses hormônios sexuais que garantem o início do funcionamento do sistema reprodutor e o aparecimento do desejo sexual. Nas meninas, a puberdade é marcada pela menarca, ou seja, a primeira menstruação. Nos meninos, pela primeira ejaculação, que normalmente é involuntária e pode ocorrer durante o sono, chamada de poluição noturna. O que faz com que a puberdade se inicie no corpo? Então, ela ocorre porque o hipotálamo, que é uma região do encéfalo que fica no cérebro, ele é responsável por desencadear as mudanças relacionadas à puberdade. Isso depende das condições de saúde e nutrição e da genética da criança. Ele sinaliza para a hipófise, uma glândula logo abaixo do cérebro, que devem ser iniciadas a produção e a liberação de hormônios para o resto do corpo. A hipófise, então, passa a produzir dois hormônios, o hormônio folículo estimulante, que é o FSH, e o hormônio luteinizante, que é o LH. Ambos agem sobre os ovários e os testículos, sendo o primeiro responsável pelo estímulo à produção de óvulos e espermatozoides, e o segundo hormônio por estimular essas gônadas a produzir os hormônios sexuais. O FSH e o LH são responsáveis pelo desenvolvimento dos órgãos sexuais, pelo surgimento dos pelos nas regiões pubianas e nas axilas, e nas meninas pelo desenvolvimento dos seios e pela menarca, que é a primeira menstruação. Ou seja, todas essas mudanças no corpo do menino e da menina ocorrem porque o hipotálamo, em determinada fase da vida da pessoa, determina, né, que agora é o momento de se começar o processo para a reprodução. Então, ele desencadeia toda a produção de hormônio, enviando uma mensagem para a hipófise, que vai se encarregar disso. Então, a hipófise produz o FSH e o LH, que vão aí estimular, né, os hormônios masculinos e femininos a serem produzidos pelos ovários e testículos. E aí começa todo o desenvolvimento e o preparo do corpo para a reprodução. Então, aqui nós temos as estruturas que nós acabamos de falar. O hipotálamo, que faz parte do encéfalo,
e a glândula hipófise, que fica abaixo do cérebro, que fica aí na região craniana. Essa glândula que é responsável em estimular, né, os hormônios sexuais a serem produzidos. Vamos ver então quais são as mudanças que ocorrem no corpo do menino e da menina durante a puberdade. Quais são essas alterações, né? Então, a puberdade, mais ou menos, ela dura em torno de 2 anos a 4 anos. E o primeiro sinal da puberdade na menina seria o aparecimento do broto mamário, ou seja, começa a crescer os seios, né? Também temos aí o crescimento do esqueleto, que cresce com uma velocidade maior. O corpo ele tende a ficar com formas mais femininas, com o alargamento do quadril. Então, um formato tipo um violão, né? Um corpo de violão. Crescimento dos órgãos de uma maneira geral, principalmente dos órgãos genitais. Também podemos observar um crescimento, né, um pouco desproporcional dos pés e das mãos, mas que ao longo aí do crescimento, depois da pessoa, tende a ficar aparentemente equilibrado. Temos também o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, né? Esses secundários é no corpo, no caso o broto mamário, aparecimento dos pelos pubianos, que é pelos acima da região genital, pelos nas axilas, né? E um sinal muito forte, que a gente pode falar que é o último sinal, que é a primeira menstruação. Então, o que a gente chama de menarca. Já no menino, a gente pode observar o aumento dos testículos, um crescimento rápido, né, que a gente chama de estirão da adolescência, que é um crescimento ósseo rápido, também desproporcional dos pés e mãos, por isso o corpo fica meio desajeitado, né, até difícil para a pessoa se acostumar com isso. Ocorre o alargamento dos ombros, né, o corpo fica com o formato de meio que de triângulo. Também temos aí o crescimento dos órgãos de forma geral, né, dos testículos, o crescimento do pênis, o crescimento de pelos pelo corpo, na região torácica, braços, pernas, nas axilas, crescimento de pelos na região pubiana e a barba, né, no rosto do homem, do menino. Temos também a proeminência, né, do osso da garganta, que a gente chama de pomo de Adão. Então, são várias alterações no corpo que vão acontecendo devagar, né? Mas que ao longo aí de 4 a 5 anos, eles vão aparecendo todos até ficar um desenvolvimento completo. Uma coisa que aparece também nessa fase da vida são as espinhas, né? Então, com o aumento dos hormônios, com essas mudanças hormonais, há um crescimento da produção de glândulas sebáceas, explicando aí o aumento de cravos e espinhas. Elas costumam causar um pouco de dor e incômodo, e embora sejam alterações hormonais comuns, sempre vale a pena consultar um dermatologista. O uso de protetor solar diariamente é muito importante para a pele. Pessoas com a pele oleosa devem procurar a orientação dos dermatologistas, que podem indicar produtos livres de lipídios, né, de óleos, os quais poderiam provocar ainda um aumento dessas espinhas no rosto do adolescente. Então, não é só o aumento dos hormônios, né? Esses hormônios eles geram alterações, né, em todo o organismo. Aqui a gente tem uma demonstração de como é a camada da nossa pele, né, e o folículo piloso. Então, observe a imagem. Uma das manifestações que costumam caracterizar o início da puberdade é o aparecimento, principalmente no rosto, de cravos e espinhas chamados de acne. Observando ali o pelo, né, e a glândula sebácea que fica ali junto do folículo piloso. As glândulas sebáceas, elas produzem uma substância gordurosa, chamada de sebo, que lubrifica a nossa pele e dificulta o crescimento de micro-organismos sobre ela. Então, é uma defesa natural do nosso corpo. Se essa substância entope o poro, mas não infecciona,
forma-se um ponto preto, conhecido como cravo. Se bactérias começam a crescer sobre esse material, vai ocorrer uma inflamação e a formação de pus, ou seja, a espinha. Então, observando ali o folículo piloso, a gente pode chegar à conclusão que se ele entupir, né, devido ao excesso de oleosidade, pode ocorrer então a formação de espinhas. Aqui nós temos casos graves, né, de acne e que deve ter uma atenção maior, né, procurar um dermatologista para que essa inflamação não gere um incômodo e até mesmo dor, né, porque são inflamações muito severas. Isso gera um problema não só físico, mas também emocional no adolescente. Então, isso requer um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de atenção, não é mesmo? E a nossa aula de hoje ela fica por aqui. Então, a nossa aula sobre reprodução, ela continua ainda. Na próxima aula, vamos falar do sistema reprodutor masculino. Bons estudos e até lá!